Nós temos mais essa reunião, talvez mais uma, sobre o papel das mulheres, para nós entrarmos no papel dos homens. Qual é o principal papel de uma mulher? Gente, pessoas. Mulher tem percepção de pessoas. Mulher sabe entender o que se passa com o ser humano. Então a mulher, Deus concedeu à mulher este papel, o papel de perceber gente, tá? E aí eu estou seguindo os textos bíblicos que falam a respeito disso, e hoje eu vou abrir numa carta do Novo Testamento chamado Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, ele era cuidado pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo dá instruções bem básicas para ele. Por ele ser jovem, ele precisa de instruções práticas sobre como lidar com as situações da vida. Ele começa esse texto, eu vou falar só alguns versículos e depois eu vou avançar, porque num outro capítulo, na mesma carta, amplia um pouco mais essa visão do papel do homem e da mulher. Ele está tentando ajustar a maneira pela qual o homem e a mulher devem viver. E aí ele diz assim: quero, portanto, que os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ele está dizendo que homem deve orar. Se você frequenta uma igreja, você vai descobrir com muita facilidade que as reuniões de oração das igrejas são compostas mais de mulheres do que de homens. E isso está errado nas Escrituras. Porque é para o homem orar todo o tempo, em todo lugar. Não que a mulher não deva, mas é para o homem chamar para si essa responsabilidade. E ele tem que fazer isso sem ira e sem animosidade. Animosidade é briga. E aí ele continua o texto e ele vai falar sobre a vestimenta da mulher. E eu vou gastar uns minutinhos a respeito disso, mas eu preciso explicar para vocês algumas coisas sobre a questão da vestimenta. Nas Escrituras, na Bíblia, a vestimenta ela é mais do que roupa. A vestimenta fala daquilo que nós fazemos. O livro de Apocalipse diz que a verdadeira igreja de Deus não é essa igreja que a gente vê, não é a igreja que tem placa, seja a igreja católica, seja a igreja presbiteriana, seja a igreja missionária que tem aqui perto, não é essa igreja que a gente vê. A verdadeira igreja ela é invisível, só Deus conhece os que lhe pertencem. O Senhor tem pessoas em todas as igrejas. E nem todas as pessoas que estão dentro das igrejas são do Senhor. Isso é um ensino da Bíblia. Nem todo mundo que está dentro da igreja pertence a Deus. Então, ele vai trazer uma instrução sobre a roupa. Mas a roupa, na Bíblia, fala das obras que nós fazemos. Lá no livro de Apocalipse, fala da conduta da gente. Diz que a verdadeira igreja se vestiu de linho fino. Então, ela tem obras que são únicas, né, que são próprias do povo de Deus. Então, ela começa dizendo assim, ele vai dizer assim para as mulheres: da mesma sorte, é para a mulher também orar, que as mulheres em traje decente se vistam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada ou vestuário dispendioso, mas com boas obras, como é própria a mulher que professa ser piedosa. Então ele está lançando luz para nós sobre como a mulher tem que ter a conduta dela. E a primeira coisa que ele põe em destaque é que não é para a mulher chamar atenção demasiada sobre si. Não é. O que a Bíblia está pedindo é que a mulher não chame atenção sobre si mesma, senão na conduta dela.
O que tem que atrair uma mulher é o jeito dela, é a conduta dela. Queridas, há uma beleza externa, mas também há uma beleza interna. Tem mulheres que são lindas, até que abrem a boca. Tem mulheres que não têm uma beleza significativa. Lembrando que beleza é subjetivo. O que é belo para um pode não ser para o outro. Beleza é uma questão muito subjetiva. Deus é quem faz alguém olhar e falar: gosto de você, mas sou apaixonado por você. Mas como você é bonita. Aí você diz: ah, para. E ele tem uma certeza de que você é bonita. Por quê? Porque é uma coisa que Deus faz com as pessoas. Tem uma beleza fora, mas tem uma beleza também que vem de dentro da pessoa. Essa beleza que vem de dentro, ela é apaixonante. Quem não gosta de uma mulher tranquila? Quem não gosta de uma mulher que sabe ouvir? Quem não gosta de uma mulher leve no seu comentário, de uma fala macia, não sedutora, mas uma fala leve, gostosa? Então a Bíblia está dizendo que a mulher tem que aprender a se vestir de um jeito adequado. Então ele primeiro vai falar da roupa literal. E ele diz que é para a mulher se vestir. Ele usa duas palavras. Ele usa primeiro a palavra decente, que significa uma coisa modesta, uma coisa conveniente. Minhas queridas, presta atenção. A mulher sexualmente funciona por toque e por audição, mas o homem funciona por visão. Vocês fazem lingerie para a mulher. Por quê? Porque o homem funciona por visão. Se você chamar atenção demais, se você não cuidar do seu corpo e chamar atenção demasiada para o seu corpo, você vai ter homem problemático olhando para você. Você vai ter homem ruim olhando para você. A nudez da gente pertence a nós e ao nosso parceiro. A nudez não é para todo mundo. Então, colo, barriga, perna, seio, é para a gente e para o parceiro da gente. Não é para todo mundo. Vocês estão conseguindo entender? Porque senão você chama a atenção de um jeito errado, você atrai pessoas indevidas para você e você corre o risco de achar que o teu valor é o externo. Quando o externo, ele com o tempo vai acabando. Você sabe com que idade o ser humano começa a envelhecer? 21 anos. Tem alguns que já estão envelhecendo há tempo, né? 21 anos você vai envelhecendo. Então, você tem que aprender que isso daqui, ele acaba, ele definha, mas quem a gente é, pode ir ficando cada vez mais novo, cada vez mais belo, dia após dia. Então, não é errado nós cuidarmos do externo, é errado nós não cuidarmos do interno. Esse, de fato, tem um grande valor diante de Deus. E aí ele vira e diz assim, que é para as mulheres em traje decente se vestirem com modéstia e com bom senso. Só um instante. Sabe o que é a palavra modéstia? Sentimento de vergonha. Você tem que se vestir e você tem que... Peraí, estou chamando a atenção? Está aparecendo em demasia? Estou cuidando com o meu corpo? Por quê? Eu entendo que as mais novas vão achar que o que eu estou falando é uma loucura. Eu tenho filha. Eu prego a mesma coisa para ela. Eu tenho sobrinhas, eu prego a mesma coisa para elas. Eu tenho sobrinhos netos. No tempo oportuno, vou ensinar a mesma coisa. Por quê? Não
é para valorizar apenas o externo, e nem é para chamar a atenção de forma desnecessária. Quando você estuda a Bíblia, a primeira menção que a Bíblia faz sobre sexo é para a saúde. A segunda menção que ela faz, ela repete, se não me engano, 8 vezes, 7 ou 8 vezes, diz assim: não descobrirás a nudez. Nudez é para nós e para os nossos, não é para mais ninguém. Vocês estão conseguindo entender? Homem funciona pelo visual, então você tem que tomar cuidado. Vocês estão conseguindo entender? A nudez é para nós e para os nossos parceiros, não é para mais ninguém. Aí ele continua e ele diz assim: eu quero que elas se vistam com modéstia e bom senso. Sabe o que é bom senso? Bom senso é estabilidade de mente. Bom senso é uma pessoa equilibrada. Gente, isso daqui não cabe em determinados lugares. Parece que tem gente que não tem bom senso, se veste de um jeito inadequado em determinadas situações, e isso está errado. Aí ele continua e diz que é para as mulheres, então, se vestirem com boas obras. O que é boa obra? Eu fazer alguma coisa para alguém é uma obra. O que é uma boa obra na Bíblia? Na Bíblia, a boa obra é quando eu levo Deus. Sei lá, você tem uma vizinha que está se mudando, alguém que está chegando na casa ao lado, você percebe que tem criança pequena. Você quer uma boa obra? Ô querida, eu vou preparar o lanche da tarde para você. Se alguém fizesse isso com você, como você reagiria? Não seria uma coisa agradável? Você leva Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a paciência de Deus, a tolerância de Deus. Então a boa obra é quando você não faz apenas algo para alguém, mas é quando você faz algo para alguém levando Deus. Você está me entendendo? Você quer ver? Às vezes a tua família se reúne, tem um churrascão lá de domingo. Aí você, como sempre, levanta para lavar a louça. E as tuas cunhadas não vão. Alguém aqui, não levanta a mão não. Alguém aqui vive essa situação? Toda casa tem gente desse tipo. Tem os folgados e tem os sobrecarregados. Toda casa tem gente desse tipo. Aí você vai lavar a louça, e você vai lavar a louça queixando. Você está fazendo uma obra. Mas você não está fazendo uma boa obra. Porque na boa obra você leva Deus. Se você está lavando, faça com alegria. Faça com serenidade. Faça com paz. Não faça com queixa. Não faça pesada. Leve Deus. E se você entender que não é para você lavar, sente e fique em paz. Serena, tranquila. Mas você tem que aprender que a mulher, como o principal papel dela é gente, ela precisa aprender a levar Deus na conduta que ela tem. Está fazendo sentido para vocês? Em geral, a gente faz o que é certo, mas com uma atitude errada. Você vai queixando enquanto você faz. Você está fazendo o que é certo. Regula a sua atitude. Mulher tem que ser pacífica, tranquila, leve. Ela tem que ter autocontrole na mente dela. Ela tem que ter bom senso naquilo que ela está fazendo. Está fazendo sentido para vocês? Aí eu vou avançar um pouquinho mais. Diz que a mulher, no finalzinho desse texto, diz assim, diz que a mulher é preservada na função de mãe. A palavra preservada significa liberta. Significa conservada. O que é uma mulher ser preservada na função de mãe?
Deus é quem te criou. Tudo que eu estou falando para você demanda fé. Ou você acredita ou não. Se você acreditar, vai dar certo. Se você acreditar, simplesmente dá certo. Mas as coisas de Deus demandam fé. A Bíblia está dizendo que Deus criou a mulher. E criou a mulher para ela cuidar de pessoas. Por que a mulher é preservada na função de mãe? Quer dizer que se a natureza dela é cuidar de gente, quando ela tem um filho, ela vai treinar isto exaustivamente. Ela vai aprender. Gente, se você é uma boa mãe, você vai aprender o que é paciência na maternidade. Você vai aprender o que é um longo ânimo na maternidade. Você vai aprender o que é amor na maternidade, o que é não desistir de alguém. Eu vejo pais desistindo, mas é menos comum ver mães desistindo, porque mãe vai, e vai, e vai, e vai, e vai até o fim. Ela não desiste até alcançar aquilo que é necessário. Então, a mulher é preservada neste papel. Infelizmente, hoje, nós temos uma geração que não quer nem casar, nem engravidar. Não quer ter filhos. Por quê? Porque consideram apenas trabalhoso. Isso é uma coisa que está tendo no mundo inteiro. Existem alguns países europeus que estão pedindo para outros países mandarem pessoas porque a população está diminuindo e vai acabar. O Japão abriu novamente agora para os decassegues voltarem. Ele tinha fechado alguns anos atrás. Abriu novamente para os brasileiros voltarem. Por quê? Porque no censo deles a população está diminuindo. Por quê? Porque a juventude hoje não quer mais ter filhos, não quer mais cuidar de gente. Porém, nós somos preservados, a mulher é preservada nesse papel de mãe. Aí a gente avança e tem mais um texto que diz assim: honra as viúvas. Qual o principal papel de uma mulher? Gente. Aí ele vai falar sobre a viúva. E ele vai trazer luz sobre a questão da viúva. Quem aqui tem viúva na sua família? Levanta a mão, por favor, bem alto, para eu ver. Ó, tem um monte de gente. Presta atenção. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. O que é uma viúva verdadeiramente viúva? É aquela que não tem ninguém. Não tem, o marido morreu, não tem filhos, não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos, não tem ninguém. Ela ficou sozinha. Então a Bíblia está dizendo que esta mulher precisa ser cuidada pela igreja. Porém o texto diz assim, aí, vai falar dessa maneira: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é grato e aceitável diante de Deus. Tem viúva em casa? Filho e neto tem que cuidar. Ponto. Filho e neto tem que cuidar. Tem filho, tem neto? É filho e neto quem tem que cuidar. Gente, tem alguns idosos que são difíceis. Mas difíceis. Gente teimosa, encardida. Você quer falar alguma coisa, não aceita nada. De um temperamento difícil, num nível de desobediência, de irritação. Tem idosos que são extremamente difíceis. Porém, a Bíblia está dizendo que é papel de quem cuidar? Filhos e netos. Filhos têm que ser ensinados a ter essa atitude
com os pais e com os avós. Vocês estão conseguindo entender? E aí ele diz assim: pois se alguém tem negado os seus, é pior que o descrente. Os nossos têm que ser cuidados, sejam eles fáceis, sejam eles difíceis. Os nossos têm que ser cuidados. A gente tem que ir, tem que ver, tem que cheirar, tem que dar um beijo. E se você tem, porventura, algum problema com pai e mãe, e eles estão distantes, você precisa corrigir isso com urgência. Por quê? Porque a Bíblia faz uma distinção de irmãos e de pai e mãe. Diz que pai e mãe tem que ser honrado toda a vida. Os irmãos não. Então, pai e mãe, nós temos que ter essa atitude de cuidar. Porém, o texto então está dando essa ênfase para nós, esse peso de que os nossos precisam ser cuidados, mas aí ele avança um pouquinho mais e ele fala de uma viúva que a igreja vai cuidar. Ele diz assim: olha se essa viúva não cuida de pessoas. Diz assim: não seja inscrita viúva, senão que tenha pelo menos 60 anos de idade. Vamos olhar pessoas. Tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, fez coisas boas, levou Deus, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, ela recebeu pessoas em casa, lavado os pés aos santos, socorrido aos atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Meus queridos, essa mulher viu gente o tempo inteiro. Cuidou de gente o tempo inteiro. Você tem um pouco de dificuldade com gente. Seu filho é adolescente, naquela idade de ir dormir na casa dos outros. O que seria ideal de você? Seria ideal de você virar e falar assim: filho, traz o teu amigo dormir aqui em casa. Mamãe vai fazer uma pipoca especial para vocês dois. Assiste o filme aqui em casa, porque aí o teu filho está debaixo do teu olhar. Só que para isso, você tem que transitar com gente. Você tem que lidar com gente. Se você quer a casa extremamente limpa, organizada, tudo em ordem, e você não cuida de gente, você vai ter um problema quando seu filho entrar na adolescência, porque ele vai começar a interagir com amigos, e os amigos não vão estar na sua casa. Mas quando você sabe lidar com gente, você facilita. Então, quando você lida, aprende a lidar com gente, as pessoas dizem assim: cara, tua mãe é massa, hein? Rapaz, que mãe que você tem. Por quê? Porque você transita com conversa, você tem tolerância com pessoas, você põe ordem nas coisas, mas você sabe ter pessoas ali dentro de casa. Esta lição de aprender a lidar com gente é vital quando o filho assume a partir de 12 anos de idade. Você está me entendendo? Porque aí você vai educá-lo perto de você. Porém, o texto termina dizendo assim: o texto falou que é para os filhos e netos cuidarem, mas o texto termina dizendo assim: se alguma crente tem viúvas em casa, socorra. Então a Bíblia aí joga um foco mais específico. É papel de quem? Da mulher. A mulher tem que perceber. A mulher tem que perceber a necessidade. É o que eu estou tentando explicar para vocês. O principal papel de mulher é gente. A hora que a gente for falar de filhos, você vai ver o valor desta lição que está sendo ensinado. Amém?